Você que está lendo isso agora, talvez já tenha pensado em desistir. Talvez já tenha olhado para sua vida e sentido que o tempo passou, que os sonhos ficaram para trás, que não existe mais chance de mudança. Mas presta atenção. E se eu te dissesse que o tarde demais não existe para Deus? Fica comigo por alguns segundos, porque essa história pode tocar exatamente onde você mais precisa ser curada hoje. Porque tem gente que vai se identificar com cada detalhe dessa mulher, e talvez essa também seja a sua história disfarçada. Madalena era uma mulher angolana de 41 anos. Ela vivia numa rotina silenciosa, simples e muitas vezes solitária. Trabalhava com artesanato, fazia tudo com carinho, com as próprias mãos. Peças lindas, cheias de detalhe e alma. Mas as vendas já não eram como antes. Os dias passavam e quase ninguém aparecia. O dinheiro mal dava para as necessidades básicas e a esperança parecia cada vez mais fraca, como uma vela quase apagando no vento. Mas o que mais doía em Madalena não era a falta de dinheiro, era o vazio dentro do coração. Todas as noites ela se ajoelhava e falava com Deus de um jeito sincero, sem máscaras, sem vergonha, apenas lágrimas e fé misturadas. Ela dizia: Senhor, eu não quero desistir, eu só queria alguém que me amasse de verdade, alguém que me escolhesse, e se ainda for possível, eu queria gerar meus próprios filhos, mesmo aos 41 anos. Muda minha história, Pai. E ela repetia isso tantas vezes que já fazia parte da sua respiração. Os anos foram passando e nada parecia mudar. As amigas já tinham suas famílias, algumas já tinham netos, outras seguiam suas vidas, e Madalena continuava ali, entre linhas, tecidos e silêncio. Muitas vezes ela ouvia comentários que machucavam. Já passou da idade, isso não vai acontecer mais, tem que aceitar a realidade. Mas ninguém sabia das conversas dela com Deus à noite. Ninguém sabia das lágrimas escondidas enquanto ela costurava seus sonhos com as próprias mãos. Mesmo assim, algo dentro dela não morria completamente. Era como se uma pequena voz insistisse, dizendo: ainda não acabou. Foi numa tarde comum, enquanto ela organizava algumas peças de artesanato para tentar vender na rua, que algo diferente começou a acontecer. Um homem desconhecido parou em frente à sua banca. Ele não passou direto como os outros. Ele ficou olhando, observando cada detalhe. E pela primeira vez em muito tempo, alguém não viu apenas o artesanato, viu ela. Ele perguntou sobre as peças, sobre o trabalho, sobre a sua história. Madalena, tímida, respondeu com calma, sem imaginar que aquela conversa simples poderia ser o começo de algo que ela já tinha quase desistido de esperar. Os dias seguintes começaram a se repetir com pequenas visitas, pequenas conversas, até que aquele homem começou a voltar não pelo artesanato, mas por Madalena. E ela, que já havia aprendido a não criar expectativas, começou a sentir algo que há muito tempo estava adormecido dentro dela, uma mistura de medo e esperança, como se o coração estivesse reaprendendo a bater em outro ritmo. E, ao mesmo tempo, algo também começou a mudar no seu trabalho. Sem explicação, algumas pessoas começaram a aparecer mais, encomendas começaram a surgir aos poucos, como se portas que estavam fechadas há anos começassem a ranger lentamente, abrindo espaço para a luz entrar. Madalena não entendia, mas continuava orando, como sempre fez, só que agora com o coração diferente, como se estivesse sentindo que algo estava sendo escrito em silêncio, algo que ela ainda não conseguia ver completamente, mas já começava a viver. Os dias começaram a ganhar um novo peso na vida de Madalena. Não um peso de cansaço, mas de expectativa. Era estranho para ela sentir isso de novo. Depois de tantos anos acostumada ao silêncio e à falta de novidades, qualquer pequena mudança parecia grande demais para ser ignorada. O homem continuava aparecendo, sempre com um jeito simples, respeitoso, sem pressa. Ele comprava algumas peças, mas ficava mais tempo conversando do que realmente escolhendo o que levar. Perguntava da vida dela, do trabalho, dos sonhos, e aos poucos Madalena foi percebendo algo que a assustava e ao mesmo tempo aquecia o coração. Ela estava voltando a sorrir sem perceber. Mas havia uma parte dela que ainda resistia. Aquela voz antiga,
construída por anos de espera, dizia baixinho: "Não se iluda, isso pode acabar a qualquer momento." E então ela orava mais ainda, como quem tenta segurar Deus com as duas mãos, pedindo: "Senhor, se isso não for de ti, tira do meu caminho. Mas se for, não deixa eu estragar por medo." Enquanto isso, o artesanato dela começou a ganhar uma visibilidade inesperada. Uma cliente postou uma foto das peças nas redes sociais, sem que Madalena soubesse direito como aquilo aconteceu. Em poucos dias começaram a surgir encomendas de outras partes da cidade. Pequenas, depois médias, e, pela primeira vez em anos, ela precisou reorganizar o espaço da casa para dar conta da demanda. Mas o mais surpreendente não era o dinheiro voltando, era o que estava acontecendo dentro dela. Madalena já não era a mesma mulher que se sentava no chão chorando todas as noites. Ela ainda orava, ainda tinha dúvidas, mas agora havia uma faísca diferente no olhar, como se algo que estava morto estivesse aos poucos voltando a respirar. E o homem, ele não tinha pressa. Um dia, ele apareceu com uma pequena sacola. Dentro havia um livro simples e uma carta. Madalena ficou sem entender, apenas olhou em silêncio, enquanto ele dizia que queria deixar algo para ela ler com calma. Naquela noite, depois de terminar os pedidos, ela abriu o livro, e na primeira página havia uma mensagem escrita à mão. Deus não chegou atrasado na sua vida. Ele só estava preparando tudo para não te dar metade do que você pediu. Ela ficou parada por muito tempo, com os olhos marejados. Aquilo mexeu fundo demais. Não era só uma frase, parecia uma resposta direta para todas as orações que ela tinha feito em segredo durante anos. Nos dias seguintes, tudo começou a se intensificar. O trabalho crescia, mas agora havia uma leveza diferente. Madalena não trabalhava mais só por necessidade, trabalhava com esperança. E o relacionamento com aquele homem também avançava devagar, com respeito, com cuidado, como algo que não estava sendo apressado por emoção, mas construído com propósito. E então, numa noite comum, enquanto ela terminava de arrumar seu espaço de trabalho, ele voltou, mas dessa vez não para comprar nada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Madalena sentiu o coração acelerar sem entender o motivo, e naquele instante, algo dentro dela parecia dizer que aquela conversa não seria como as outras. O silêncio daquela noite parecia diferente, mais profundo, mais carregado de algo que Madalena ainda não sabia nomear. Ela ficou parada por alguns segundos, olhando para aquele homem, sentindo o coração bater mais forte, como se algo dentro dela já soubesse que a vida estava prestes a dar uma virada definitiva. Ele respirou fundo e falou com calma, sem pressa, como quem respeita cada pedaço da história dela. Disse que não queria mais ser apenas alguém que passava ali de vez em quando. Ele queria fazer parte da vida dela de verdade. Não como distração, não como passagem, mas como escolha. Madalena ficou em silêncio. Os olhos dela encheram, mas ela não chorou de dor. Foi como se uma parte dela que estava presa há anos começasse a se soltar pela primeira vez. Nos dias seguintes, algo começou a mudar de forma visível. Madalena já não era a mesma mulher que se escondia atrás do cansaço e da rotina pesada. Ela começou a se cuidar mais, passou a levantar cedo com outro ânimo, arrumar o cabelo com mais atenção, escolher roupas que antes ficavam guardadas esperando um dia especial. Agora ela entendia que o dia especial era o hoje, e isso começou a refletir até no jeito como ela se olhava no espelho. Não era mais uma mulher que se via atrasada na vida, mas alguém que ainda estava em construção. O trabalho também entrou em uma nova fase. As encomendas aumentaram de forma constante. Ela já não dava conta sozinha, então começou a organizar melhor o espaço, separar materiais, criar pequenas coleções de peças. Pela primeira vez, Madalena começou a se enxergar não só como artesã,
mas como alguém que estava construindo algo maior do que ela mesma. E o mais bonito era que ela não estava mais fazendo tudo sozinha por desespero. Agora havia direção. O homem passou a estar mais presente, ajudando com ideias simples, apoiando sem invadir, respeitando cada passo dela. E isso fazia Madalena se sentir segura de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. Não era pressa, não era cobrança, era constância. E isso curava partes dela que nem ela sabia que ainda estavam feridas. Com o tempo, ela começou até a sair mais. Antes, Madalena evitava se olhar muito, evitava se expor, evitava até imaginar uma nova possibilidade de amor. Mas agora, ela foi aos poucos recuperando a confiança. Foi a um salão, mudou o cabelo, comprou uma roupa nova sem culpa. E quando se olhou no espelho depois disso, ficou alguns segundos em silêncio, porque pela primeira vez não viu apenas uma mulher cansada de 41 anos. Viu alguém viva, com história, com valor, com futuro. E enquanto tudo isso acontecia por fora, por dentro algo ainda maior estava sendo reconstruído. As orações dela já não eram mais de desespero, eram de gratidão antecipada. Ela ainda pedia a Deus, sim, mas agora com outra postura. Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. E foi numa tarde de sol mais forte, enquanto organizava novas encomendas no seu espaço, que recebeu uma notícia que a fez parar tudo por alguns segundos. Uma oportunidade tinha surgido, uma feira maior de artesanato em outra região da cidade, com possibilidade de expor suas peças para um público muito maior do que ela jamais imaginou. Ela ficou olhando para o papel na mão, em silêncio, sentindo o coração acelerar de novo, porque aquilo já não parecia coincidência, parecia caminho. E enquanto ela tentava entender tudo o que estava acontecendo, uma coisa ficava cada vez mais clara dentro dela. A vida que ela achava que tinha chegado ao fim, na verdade, estava só começando a ser escrita de verdade. A notícia da feira maior foi só o começo, porque a vida de Madalena parecia ter entrado em um fluxo de portas abertas que ela nunca tinha visto antes. Ela participou da feira com um coração acelerado, sem imaginar o que viria depois. Levou suas peças com aquele cuidado de sempre, mas algo nela já não era mais insegurança, era expectativa. E naquele evento, algo mudou de forma definitiva. Suas criações chamaram a atenção de compradores maiores, pessoas que trabalhavam com lojas e revenda. Em poucos dias depois da feira, começaram pedidos em escala maior, contratos pequenos no início, depois constantes. O negócio dela cresceu, e com o crescimento veio também a necessidade de ajuda. Ela contratou 2 mulheres da comunidade para ajudar na produção. E ver outras vidas sendo abençoadas através do trabalho dela fez Madalena chorar em silêncio uma noite qualquer, porque ela entendeu que Deus não tinha apenas mudado a vida dela, tinha multiplicado. O relacionamento com aquele homem também amadureceu, naturalmente, sem pressa, sem pressões. Ele estava presente em cada fase, não apenas nos momentos bons, mas também nos dias difíceis, quando o cansaço batia ou quando ela duvidava de si mesma. E isso foi construindo algo sólido, algo que não era emoção passageira, mas decisão. Até que chegou o dia em que ele a pediu em casamento. Não foi algo exagerado ou forçado, foi simples, verdadeiro. Ele olhou nos olhos dela e disse que não queria mais caminhar sem ela, que já não conseguia imaginar a vida sem aquela mulher que tinha aprendido a recomeçar, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Madalena chorou, não de surpresa apenas, mas de cura. Porque dentro dela ainda existia a versão dela mesma que achava que nunca seria escolhida. E naquele momento, Deus estava fechando uma ferida antiga com amor. Eles se casaram em uma cerimônia simples, cercados por pessoas que acompanharam a história deles desde o começo.
Em Madalena, vestida de branco, sentiu algo que nunca tinha sentido antes: paz completa. Não era mais sobre espera, era sobre cumprimento. Mas o que Deus ainda tinha reservado para ela ia além do que ela imaginava. Algum tempo depois do casamento, Madalena começou a sentir mudanças no corpo. Depois de uma consulta, veio a confirmação que fez o chão dela desaparecer por alguns segundos e depois se transformar em lágrimas de alegria. Ela estava grávida. Não de um filho apenas, mas de gêmeos. Ela ficou em silêncio, segurando a mão do marido, sem conseguir falar nada no primeiro momento, e então caiu no choro. Um choro que carregava anos de oração, noites de lágrimas e o peso de todas as vezes que ela achou que não daria mais tempo. A gravidez foi acompanhada com cuidado, com amor, com proteção. E o marido dela, que também começou a prosperar financeiramente ao entrar em novos projetos de trabalho e oportunidades de parceria, fazia questão de estar presente em cada etapa. Ele também cresceu, também foi honrado, também viu portas se abrirem na vida profissional. E juntos eles começaram a construir uma nova realidade. Uma casa melhor, mais estabilidade, mais paz, mais abundância. Não uma riqueza vazia, mas uma vida estruturada, abençoada, equilibrada. E então chegou o dia do nascimento. 2 bebês, 2 milagres, 2 choros que encheram a sala e fizeram Madalena entender que Deus não tinha esquecido nenhuma oração dela, apenas tinha guardado tudo no tempo certo. Ela olhou para os filhos no colo, depois olhou para o marido ao lado dela e, em silêncio, com lágrimas escorrendo, ela só conseguiu pensar uma coisa: realmente, não era tarde demais. E naquele momento, tudo o que parecia atraso virou testemunho. Os dias depois do nascimento foram diferentes de tudo o que Madalena já tinha vivido. Ela ainda se acostumava com o som duplo dos choros, com a rotina dividida entre 2 pequenos seres que pareciam ter chegado para completar algo que sempre esteve em construção dentro dela. O casal recebeu os nomes de Gabriel e Gabriela, e cada vez que ela chamava os 2, sentia como se estivesse pronunciando uma promessa que Deus tinha guardado por anos. Gabriel era mais calmo, observador, daqueles bebês que pareciam olhar o mundo com curiosidade silenciosa. Já Gabriela era mais agitada, cheia de expressões, como se já tivesse nascido trazendo alegria para dentro da casa. Madalena costumava ficar horas olhando os 2 dormirem, em silêncio, tocando de leve suas mãos pequenas, sem acreditar que aquilo era real. O marido dela também vivia uma fase de crescimento. O trabalho dele começou a se expandir de forma inesperada. Novas oportunidades surgiram, projetos maiores, parcerias que antes pareciam distantes. E ele sempre dizia a mesma coisa, que a vida dele só começou a fluir de verdade depois que ele encontrou Madalena. Não porque ela trouxe sorte, mas porque juntos eles aprenderam a caminhar com propósito, com fé e com constância. A casa deles, que antes era simples e silenciosa demais, agora tinha vida. Tinha brinquedos espalhados, tinha risadas pequenas ecoando pelos cômodos, tinha cheiro de comida, tinha movimento, tinha futuro. E o mais bonito de tudo, tinha paz. Madalena já não era mais aquela mulher que orava em desespero pedindo por uma mudança. Agora ela orava com gratidão. Às vezes, quando tudo ficava calmo demais à noite, ela ainda lembrava de como foi sua jornada, das noites difíceis, das vendas fracas, do sentimento de solidão, das vezes que ouviu que era tarde demais. E então ela olhava para os filhos e para o marido e entendia que Deus não apenas mudou a vida dela, ele tinha reconstruído tudo com propósito. Os anos passaram. Gabriel e Gabriela cresceram rodeados de amor, aprendizado e valores. A casa deles se tornou referência na comunidade não só pelo sucesso do trabalho de Madalena, que agora era reconhecido e valorizado, mas também pela forma como eles ajudavam outras pessoas a recomeçar.
Madalena fazia questão de ensinar outras mulheres a não desistirem dos seus dons, mostrando que aquilo que um dia parecia pequeno nas mãos dela, Deus transformou em fonte de provisão e esperança. E toda vez que alguém chegava dizendo, acho que já passou da minha hora, Madalena apenas sorria, porque ela sabia a verdade. Não existe atraso quando Deus está escrevendo. Aquilo que um dia parecia tarde demais não era fim, era apenas o tempo de preparação para tudo florescer da forma certa. Se essa história falou com você de alguma forma, não ignore isso no seu coração. Porque muitas vezes Deus usa uma simples mensagem para lembrar a gente de algo que a vida tentou fazer esquecer. Ainda não acabou. Ainda existe caminho. Ainda existe promessa. Ainda existe recomeço. Se você está passando por um momento difícil agora, se sente cansado, se está esperando uma resposta que parece não chegar, ou até já ouviu pessoas dizendo que é tarde demais para você, eu quero te dizer com toda sinceridade, não aceite essa sentença sobre a sua vida. Deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreve mesmo. Coloca diante de Deus o que está no seu coração. Eu vou estar orando por você e creio que Deus vai te alcançar onde você estiver. E se essa mensagem tocou a sua alma, não sai daqui sem fazer isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Porque aqui a gente não fala só de histórias, a gente fala de fé, de recomeço, de esperança e de um Deus que ainda transforma destinos. E toda vez que você interage, você ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso hoje. Agora, eu quero que você pare por alguns segundos e reflita. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você achou que sua vida não ia mudar? Quantas vezes você orou em silêncio, sem ninguém saber, pedindo só uma resposta, só uma direção, só um sinal? Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, mas eu quero te lembrar de algo importante. O silêncio de Deus nunca é ausência, é processo, é construção, é preparação para algo que você ainda não consegue enxergar, mas que já está sendo formado. Agora, recebe isso com fé no seu coração. Hoje Deus muda a minha história. Repete isso em voz baixa ou no seu pensamento, mas acredita nisso de verdade. Porque quando a fé se levanta, o desânimo perde força. Quando a fé se levanta, o impossível começa a perder o peso. Quando a fé se levanta, o céu começa a se mover. Mesmo que hoje tudo pareça lento, mesmo que as portas ainda não tenham se aberto, mesmo que você ainda não veja resultado, não desista agora. Tem coisas que estão sendo alinhadas no invisível, e o que Deus está preparando para você não vai chegar pela metade, não vai chegar atrasado e não vai chegar vazio. Então guarda isso no seu coração. Você não está esquecido, você não está parado sem motivo, você não está fora do plano, você está sendo preparado. Que Deus fortaleça sua fé hoje, que Ele renove suas forças, que Ele acalme sua ansiedade e te faça enxergar que o seu recomeço pode estar mais perto do que você imagina. E lembra sempre disso. Aquilo que parece fim pode ser exatamente o começo que Deus estava escrevendo para você.